Pronto. Olha, todos vocês estão sendo gravados, então vocês estão dando ciência nesse exato momento que vocês aceitam ser gravados. Por favor, não apareça ninguém aí de nudes ou causa coisa do tipo. Essa hora não é um bom momento. Então, ilustres, sexta-feira que vem, tá? Dia 8 vai ser nossa prova. A nossa prova vale 6 pontos, então ela vai ter 6 questões. Sugiro que vocês levem calculadoras, tá? Para Não vocês pode ser o poderem. celular? O celular não é uma boa ideia, né? Porque além de calculadora, o celular é uma transferência simultânea, quase em tempo real de prova. Vira uma prova. Não, professor. Então, levem suas calculadoras, tá? Para a gente poder fazer essa prova. A prova ela vai estar o quê? Ela vai ter os nossos modelinhos de avaliação de estoque. Então, a gente tem lá, né, o método PEPS, método EPS, média ponderada fixa e média ponderada móvel. E a gente vai ter isso aqui também agora, que a gente vai aqui fazer essa revisãozinha aqui a respeito de custo fixo e variável. E também, no caso, né, de despesa fixa e variável, e ainda de direto e indireto, né? Então, é basicamente isso que a gente vai ter aí na prova. Um momento de avaliação de estoque, outro momento de outras questõezinhas aí de você classificar, entregar valor. Em resumo, o raciocínio é esse. Vocês revisando as atividades que a gente já fez e, né, prestando atenção nessa de agora, vai estar tranquilinho para a gente desenvolver isso aí. Belezinha? Então, ilustres, né, magnânimos, em cima disso, eu vou agora fazer a correção da atividade. Vocês, por favor, se manifestem a respeito de qualquer dúvida, qualquer apontamento que vocês necessitem. E a hora de tirar dúvida é agora, né? Sexta-feira que vem não adianta me olhar com cara de cachorro pidão. Ah, professor, eu queria tirar uma dúvida, não estou entendendo essa questão. Não, é agora, por favor. Semana que vem eu não vou nem tirar a máscara, eu vou entrar mudo e sair calado. Belezinha? É a hora que só tem que falar. Que coisa. Então, neste exato momento, vamos aí usar e abusar, né, do professor para acabar com qualquer tipo de dúvida que porventura ainda tenha, mas a prova está muito fácil, então vai ser mamão com açúcar aí para todos vocês, tenho certeza disso. Ilustre, o nosso último encontro, que por coincidência também foi em aula online, né? A gente abordou aí custo fixo, né? Custo fixo, custo variável, despesa fixa e despesa variável. E aí a gente deixou uma atividadezinha simples aí para vocês, né? Coisinha molezinha. Não dá nem para sentir dificuldade. Bom, no primeiro momento, nós tínhamos o quê? Na primeira questão, ele solicitava que a gente fizesse exatamente essa classificação, né? Ou seja, o que seria no caso, né? Quais são as nossas opções? A gente poderia classificar aqui em custo fixo, né? Então, a gente poderia classificar como custo fixo. Venha para cá, querido. Custo fixo. A gente poderia classificar ainda em custo variável, tá? Poderíamos, uma outra classificação seria despesa fixa. E, por fim, ainda uma despesa variável. Ah, professor, e direto e indireto, não interessa. A questão está querendo classificar aqui em fixo e variável. Não se mistura esse tipo de classificação. Ou você vai classificar aqui, não, deixa eu ver aqui o que é fixo, o que é variável. Ou você vai ver o que é direto, o que é indireto. Porque a gente não pode fazer essa associação. Tudo que é fixo é indireto e tudo que é variável é direto. Não, a gente não pode fazer isso, porque em algum momento pode dar um erro. Por mais que na maioria das vezes coincida, tá bom? Então, relembrando, o que é custo fixo, pessoal? E aí? Quem é que consegue dizer para nós o que seria custo fixo? É o quê? É o gasto, pessoal, que vai... É o gasto que permanece constante. Exato. Na verdade, a gente não pode dizer que ele permanece constante, porque ele pode ter oscilação de valores, tá? Ele pode ter valores diferentes. Mas, na verdade, é aquele gasto que independe, tá?
independe do processo produtivo. Exatamente. Ou no caso de vendas, né, em se tratando de despesa. No caso, então aqui, ó, despesa, né? Despesa e custo fixo. É o quê? É aquele gasto que independe do processo produtivo ou venda. Ele vai sempre existir, a empresa funcionando ou não, produzindo ou não, vendendo ou não, ele vai sempre existir. Qual que é agora a outra classificação? A gente tem despesa e custo variável. Então, esse sim é o quê? Esse é o gasto que depende, né, do funcionamento da empresa. Então, se a empresa não funcionar, né, ou seja, se a empresa não produzir ou vender, esse gasto não vai existir. Então, basicamente, pessoal, o que a gente tem que sempre internalizar e pensar é que quando se trata de classificação entre fixo e variável, não tem nada a ver com a questão do valor. Nem se o valor é alto, nem se o valor é baixo. Nem se é o mesmo valor, nem se é todos os meses, isso não interfere. O que interfere é esse valor, ele está associado, ele está atrelado ao processo produtivo? Se sim, ele é um gasto variável. Se ele não está associado ao processo produtivo, né? Se ele vai existir, independente da empresa funcionar, existir ou tudo, então ele é um gasto fixo. Então, por favor, entendam isso, internalizem isso. É isso que vocês têm que analisar. Esse gasto, ele vai existir com a empresa funcionando ou não? Vai, beleza, chama de fixo. Se não existir, ele é variável. Variável. Ele depende da produção, se ele depende do funcionamento da empresa, então ele seria um gasto variável, tá bom? Então, agora, com estes lindos e belos conceitos, vamos lá. Primeira coisa, né? A gente tem que identificar se nós estamos nos referindo a um custo ou uma despesa. E depois que a gente identifica, né, se é custo ou despesa, a gente vai classificar se é fixo ou variável. Então, aqui, o aluguel do prédio da fábrica, ele é um custo ou é uma despesa? Estou escutando só o cachorro, mas eu não entendi o que ele quis dizer. Custo fixo. Custo fixo. Olha só, pessoal, primeira coisa, por que é custo? Ele é custo porque ele está atrelado ao processo produtivo. Ele perceba que ele é da fábrica. Então, se ele é da fábrica, né, está atrelado ao processo produtivo, então ele é custo. Agora, ele é fixo por quê? Ele é fixo, pessoal, porque o aluguel, se a empresa funcionar ou não funcionar, você vai ter que pagar o aluguel. Então, perceba que é independente do funcionamento da empresa. E é isso que faz com que a gente entenda se é fixo ou variável. Beleza? Salário do vigia da fábrica agora. É o quê? Eu botei custo fixo também. Custo fixo. Custo fixo. Bom, pessoal, muito bem, custo fixo. Primeiro, pessoal, se está escrito da fábrica, do processo produtivo, da área de produção, já está claro que é um custo. Primeira coisa, né? Primeira parte da resposta você já matou. Agora, você vai analisar se é fixo ou variável. O salário de um vigia, pessoal, ele vai acontecer com a empresa ou não funcionando ou não funcionando. Ele vai estar lá prestando serviço dele, vai estar lá do lado de fora. A empresa abrindo ou não abrindo, ele está vigiando. Então, perceba que o salário do vigia da fábrica, ele entra como custo fixo. E como é da fábrica, ele é um custo. Mas se fosse o salário, por exemplo, da loja, né, que vende, da parte de vendas da loja, ele não seria um custo, ele seria uma despesa. Por quê? Porque ele não está no processo produtivo, estaria no processo de vendas. Então, é aí que a gente separa custo e despesa. Belezinha? Agora, seguro da fábrica, o que seria? Custo. Fixo. Gostei do custo. E aí, é fixo ou variável?
Fixo. Fixo. Mas a gente não paga o seguro, não é só uma vez? Mas é da fábrica. Exato. Por ser da fábrica, é um custo e não uma despesa. Mas o que eu estou questionando é, a gente não paga o seguro só uma vez no ano? Depende, professor. Ah, vamos supor que a gente divida aí em 5 vezes, 5 vezes ao ano, e os outros 7 meses que a gente não paga nada. Ele ainda assim vai ser um fixo, sempre se eu fico 7 meses sem pagar nada? Sim, porque ele não varia com o processo Eu produtivo. embutei. Maravilha, é o Marcomano, não foi? Eu acho que eu reconheci a voz. Pessoal, independente, por isso que eu disse, não associem se você tem que pagar todos os meses o mesmo valor. E não é isso que significa um custo fixo. O que significa um custo fixo é um gasto, que pode acontecer só uma vez ao ano, mas é um gasto, tá? Que não tem nada a ver com o processo produtivo. Se não tem nada a ver com o processo produtivo, meu amigo, ele é fixo e acabou. Ah, professor, mas eu só pago uma vez. Não interessa. Para ele ser fixo, tu não tem que pagar todos os meses e o mesmo valor. Não, ele só não tem que estar atrelado ao processo produtivo. Então, ou de venda, né, no caso. Então, como neste caso ele não está atrelado, ele é fixo. E como é da fábrica, ele é um custo. Então, um custo fixo. Belezinha? Estão gabaritando até agora, rapaz, essa galera tá afiada. Matéria-prima consumida, pessoal, é o quê? Custo variável. Custo. Menina do céu, que houve? Olha só, pessoal. Matéria-prima consumida, custo variável, fácil, fácil, fácil. Por quê? Pessoal, isso aqui é o que a gente consome no processo produtivo, né? É quando a gente pega o tecido para transformar na nossa camisa. Então, perceba que a fábrica está funcionando e por isso você está consumindo tecido, né? Para fabricar uma camisa. Então, isso aqui nós chamamos de custo variável. E é custo, pessoal, porque faz parte do processo produtivo. Se não fosse do processo produtivo, seria uma despesa. Embalagem consumida, pessoal. Custo variável. Mas o Marcomano está voando. Custo variado. É o mesmo sentido, pessoal. Perceba que para cada produto, cada item que eu faço, eu vou ter um gasto com embalagem com ele, porque eu tenho que embalar ele. Eu não vou entregar na mão do cliente assim um produto sem alguma embalagem. A gente tem que colocar ele na embalagem. Ah, professor, e aquela sacolinha da venda? Não, ali você pode botar como despesa. Tá? Aquele saquinho ali que você coloca. Agora, o custo é o da embalagem do produto. Então, você chega lá no Boticário, quando ele vende, ele pega aquela embalagemzinha para você levar, ali é uma forma de comodidade. Mas o produto, ele tem a caixa, fechadinho, né? Seja lá qual for, né? O hidratante e etc., ele vai ter a caixa própria lá. Ali é a embalagem do processo produtivo. Pegou aquele processo, né? Aquela embalagem, né? O perfume, seja lá o que for, botou na prateleira, é tudo despesa, meu amigo, a partir dali. Ali é uma despesa que você tem. Inclusive, alguns supermercados aí não nos entregam mais a sacola, né? Eles cobram para a gente receber o produto dentro de uma sacola, tá? Energia da fábrica, pessoal. Custo fixo. Fixo. Variável. Então, em regra, pessoal, a energia ela vai ser sempre classificada como um custo fixo. Professor Marrosso disse que a energia era um custo híbrido, né? O custo misto, ele tem parte fixa e parte variável. Mas nós não temos esta opção, tá? Se vocês observarem, nós só temos ou fixo ou variável. Nós não temos a opção do misto. E aí, quando a gente não consegue, né, separar isso, ou seja, qual é a energia que está realmente atrelada, direto, à força motriz, né, da fábrica. Inclusive, já fica um bizu aqui para vocês. Quando vocês estão em questão de concurso, né, vestibular, seja lá o que for que vocês ainda fizerem pela frente, se eles colocarem lá a força, né, geradora, né, a energia consumida na máquina, não sei lá, para ela funcionar e tal. Ou seja, quando você perceber que ele está tentando, né, especificar que aquela energia é a energia utilizada especificamente pela máquina de produção, você vai classificar ela como variável. Mas quando chegar só assim, energia,
a gente vai ter que lançar como fixo, porque acaba sendo um gasto, né, que ele vai existir independente da produção ou não. Ah, professor, mas a energia pode aumentar independente. Pode. Mas, por exemplo, um escritório de contabilidade, a gente vai ter a mesma energia basicamente o tempo todo, não vai mudar. Agora, numa fábrica em que a máquina seja muito pesada, como a gente até sinalizou, por exemplo, panificadora, se você conseguir separar aquilo ali, você pode sim colocar, olha só, essa parte da energia aqui, ó, é um custo variável. Por quê? Porque é um forno, é muito alta a conta de energia e é um valor representativo, né, do custo da empresa. Então, acaba que você tem que computar. Mas agora, na maioria das empresas, você não tem um valor significativo perto, né, frente aos outros gastos. Então, lembrando sempre, pessoal, daquele princípio que a gente apresentou do custo-benefício, né, é o da materialidade, ou seja, isso aí é relevante, vai fazer, né, vai compensar o esforço que eu vou ter para conseguir mensurar isso. Se não for, pessoal, deixa quieto, custo fixo e segue a vida. Belezinha? Então, nesse sentido, pessoal, em regra geral, custo fixo, a energia quando for da fábrica. Se for da loja, despesa fixa, tá? Como aqui está especificando que é da fábrica, então ele vai ficar aqui como um custo fixo. Manutenção das máquinas fabris. E aí, pessoal? Só botei custo variável, né? Variável. Eu botei custo fixo. Aê! Olha só, pessoal. A manutenção das máquinas, ela é muito similar à manutenção do veículo. Se nós utilizarmos ou não utilizarmos as máquinas, nós vamos ter que fazer a manutenção. Um exemplozinho bem simples. Qualquer impressora que você tenha, você vai ter que fazer uma manutenção dela, se você imprimir ou não imprimir. As tintas podem ressecar e você tem que trocar as tintas, trocar o rubi. Se você dirigir o carro ou não dirigir, você vai ter que fazer a manutenção, vai ter que trocar o óleo, porque é por quilometragem ou por tempo. Né? Se você tem um computador, se você usa ou não usa, você vai ter que fazer a manutenção de atualizando o software, né, para poder ele estar funcionando, senão ele para de funcionar. Se você usar ou não usar o celular, ele vai ficando obsoleto, você também tem que estar ali fazendo, né? Toda hora tem uma atualizaçãozinha de sistema. Então, perceba que a manutenção, pessoal, ela não está diretamente associada ao fato de você utilizar aquele item. Não, ela existe para que ele continue funcionando. Por quê? Porque ele vai depreciar, e a depreciação é o que, né, quando a gente apresentou para vocês, é o que corrige o valor do bem. Ela vai acontecer você utilizando ou não. Então, perceba que a manutenção, ela sempre vai existir. Né? Central de ar-condicionado, a gente tem que mandar limpar a cada 6 meses. Se você ligar ou não ligar, você tem que mandar limpar. Você perde o gás, né? Você tem que limpar. Então, perceba que a manutenção acaba sendo um gasto, né, fixo. E aí, no caso aqui, como nós estamos falando da fábrica, seria um custo fixo também. Tá? Avançando, pessoal, horas extras da administração. O que vai ser? Custo variável. Alguém mais? É despesa variável. Despesa variável. Era isso que eu ia dizer. Olha só de onde é que é isso aqui, pessoal. Administração. Pessoal, se é administração, já não é mais custo. Administração e vendas é despesa. Então, o primeiro passo é despesa. Então, a gente já sabe aqui que é um D. O segundo é saber se é variável ou fixo. Como a gente está vendo aqui, né? Que é uma hora extra, ou seja, é algo variável, né? Então, aqui, neste caso, nós temos uma despesa, porque está atrelada à administração, e é variável. Tá? Agora, salários da diretoria. Despesa fixa. Beleza. Pessoal, diretoria, administração, gerência, tudo isso é administração, pessoal. É o pessoal que vai estar administrando a empresa. Então, você sabe que é uma despesa. E o salário é um valor fixo, né? É um valor ali que você vai estar recebendo, independentemente se você vender ou não vender. Então, despesa fixa. Então, nós temos aqui nossa primeira despesa fixa a ser
Classificado, muito bem. Agora, salário dos supervisores Fabris. Custo fixo. Fixo. Muito bem, eu estava doido para ver. Perceba, pessoal, que se a gente for analisar aqui, né, a gente tem o quê? A gente tem basicamente a mesma situação. Só que qual que é a diferença? A diferença é que você tem agora, né? Você tem agora esse gasto acontecendo onde? Na fábrica. Se ele está acontecendo na fábrica, então ele já seria um custo. Mas se é salário, então você já sabe que ele é fixo. Então, nesta brincadeira, somando os dois, nós chegamos à conclusão de que ele é um custo fixo. Agora, encargos de depreciação da fábrica. Custo fixo. Olha só, nós acabamos de mencionar o quê? Nós acabamos de mencionar a questão da manutenção, e eu, inclusive, tinha nem lembrado que aqui tinha depreciação, acabei até antecipando, para quem prestou atenção. A depreciação, pessoal, ela acontece você utilizando ou não utilizando. Então, o fato é, se ela vai sempre acontecer, independente de funcionar ou não, então você já sabe que seria fixo. Ops, volte, homem. Você já sabe que seria fixo. Agora, você vai analisar onde está acontecendo isso. Onde é? É na fábrica, no processo produtivo? É na fábrica. Se é na fábrica, é custo. Então, você consegue matar a charada. Pessoal, percebam que vocês devem analisar por momentos. A primeira coisa é, onde está acontecendo isso? É no processo produtivo, processo de venda, processo de administração? Então, é custo ou despesa? Pá, beleza. Segundo momento, tá, agora isso aí vai acontecer independente da fábrica funcionar ou não, como é que funciona, como é que está esse relacionamento? Fixo ou variável. Então, dividam sempre em dois momentos. Comissão de vendedores, pessoal. Despesa variável. Despesa variável. Porque se é vendedor, obviamente é uma despesa. Meu microfone está ligado. Seu microfone está ligado, minha flor. Graças a Deus. Continue participando conosco. E a comissão é sim, né, um gasto variável. Despesa. Salário da administração. É o quê, pessoal? Despesa fixa. É uma despesa, né? Porque é da administração e é fixa, né? Porque o salário é o que a gente tem de fixo na nossa remuneração. Então, aqui seria uma despesa fixa. Mão de obra direta, pessoal. Eu botei que é um custo variável. Alguém lembra aí de quando eu comentei a respeito do que seria a mão de obra direta? Eu fiz isso na aula passada. Pessoal, a mão de obra direta, ela seria a parte, né, digamos assim, da remuneração do salário em que você está efetivamente trabalhando, né? A gente faz até um exemplo, então, vamos lá, você trabalha 8 horas por dia. Dessas 8 horas por dia, você efetivamente trabalha essas 8 horas por dia? Não, ninguém trabalha 8 horas por dia, porque ninguém aqui é máquina. Então, você chega ali atrasado 10 minutos, você conversa ali mais meia hora, você passa mais 15 minutos bebendo água, você passa mais 5 minutos indo no banheiro, né? Você passa mais 5 minutos caminhando. Então, nessa brincadeira, trabalhando mesmo, né? Direto, concentrado ali, a gente deve ficar de 4 horas, por exemplo, de um turno, a gente vai ficar em torno do quê? De umas 3 horas, 2 horas e meia. O restante são distrações, são conversas e tudo mais. Então, perceba o quê? Você recebe um salário por aquelas 4 horas pela manhã e 4 horas pela tarde. Mas, efetivamente, ninguém trabalha 8 horas no dia inteiro, apesar da gente receber isso. Nós vamos trabalhar em torno de quê? Em torno de 5 horas, 6 horas, e as outras 2, meu amigo, são tempo perdido, tempo aí que você gasta com qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala em mão de obra direta, nós estamos falando desse tempo que você efetivamente estava trabalhando. E aí, quando você está efetivamente trabalhando, produzindo, então ele seria classificado, tá, como um custo variável. Isso aqui é o conceito puro, tá, dentro de custos.
A gente só vai encontrar isso aqui basicamente, pessoal, né? Basicamente em provas, em questões e tudo mais. O conceito de mão de obra, de custos, né, para esse efeito de classificação, ele não é aplicado no nosso cotidiano. A gente vai sempre classificar mesmo como salário, porque é humanamente, né, praticamente impossível de você conseguir fazer esse tipo de controle, de quanto tempo efetivamente um colaborador seu estaria, né, exercendo a sua atividade. Então, mas para efeitos teóricos, né, para efeitos de conceito e de academia, existe. E este é o conceito de mão de obra direta. É o tempo em que você está despendendo, né, efetivamente na execução da produção, tá? Mas aí isso no princípio da materialidade do custo-benefício, você teria um trabalho monstro para você conseguir mensurar isso e o retorno não seria tão grande, né? Então, tipo, sei lá, tu ia querer descontar do teu funcionário alguma coisa, mas seria mixaria, tu ia gastar um custo enorme para conseguir uma informação dessa. Avançando, depreciação dos computadores do setor de vendas. Despesa fixa. Beleza, olha só, pessoal, comparando aqui, né? Cadê a outra depreciação? Né? Tá com um nome diferente aqui, mudando aqui um pouquinho de cor. Opa, amarelo a gente já usou, né? Vou pegar o preto. Se a gente olhar aqui, ó, aqui encargos de depreciação e depreciação de computadores. Mas professor, lá é encargos, aqui é depreciação. É a mesma coisa, minha gente. São só aquele joguinho de palavras para deixar vocês realmente assim, com aquela ânsia de pensar que tem, bicho, tem uma pegadinha aqui, tem alguma coisa. Não, não tem. É depreciação. Depreciação é o quê? É fixo. Ponto. Agora, onde é que aconteceu essa depreciação? Foi na parte produtiva ou foi na parte de vendas, de administração? Se foi na parte de vendas, né, que aqui o caso é o computador do setor de vendas, então nós já sabemos que aqui vai ser uma despesa fixa, tá? Então nós temos aqui despesa fixa de encargos de depreciação. Agora, pessoal, despesa de água. É o quê? Despesa fixa. É o quê? Despesa? Fixa. Alguém discorda? Alguém concorda? Vou considerar o silêncio que todo mundo concorda. Pessoal, é fixo, é um gasto fixo nosso e é uma despesa, tá? E aí, por favor, eu já encontrei pessoas que, mesmo lendo despesa de água, ainda assim quer ficar na dúvida se é uma despesa ou um custo. Pelo amor de Deus, minha gente, se já está dizendo para vocês que é uma despesa, aceitem que é uma despesa. Não precisa procurar, né, pelo em ovo, isso não existe. Se está dizendo que é despesa, acabou. Professor, é uma pegadinha. Que negócio de pegadinha, moço? Está escrito que é despesa. Aceite a informação. Vá só ver se é fixo ou variável e acabou. Você nem vai almoçar aqui. Então, neste caso, é uma despesa fixa, tá? Já eu mostro o áudio. E, por fim, nós temos o quê? Despesas com vendas. Você quer o quê, pessoal? Despesa Variável. fixa. Olha só, pessoal. Despesas com vendas nada mais é do que o conceito de despesa variável. A gente fala o quê? O que é despesa variável? Despesa variável é todo e qualquer gasto que esteja atrelado à venda. Agora, se ele já está te dizendo que é uma despesa com vendas, então ele já te disse que é uma despesa que está atrelada à venda, porque é com vendas. Então, é o conceito de despesa variável. Então, isto aqui nada mais é do que uma despesa variável. É moleza ou não é, minha gente? Me diga se não ficou facinho. Hã? Mais Até ou menos. aí né? Vamos ver os próximos. Deu para pegar aí. Pessoal, a gente acaba sempre ficando ali naquela situação meio que na defensiva, pensando, meu Deus do céu, será se tem uma pegadinha? Será se... Né? Pessoal, é sempre isso, pessoal. A única coisa aqui que pode mudar é a forma de apresentação. Então, ao invés de dizer, pedindo, classifica para mim o que é fixo, o que é variável, a gente pode chegar para vocês e dizer, tá aqui, ó. Vou até botar aqui na frente. Dica, porque isso aqui de vocês
vai ter questão assim nesse estilo na prova. Olha só, se eu botasse aqui, ó, que eu gastei R$ 1.000 de aluguel, que eu gastei 5.000, gastei 300, gastei valores aleatórios, tá? 400, 500, gastei 100, 20, 34, gastei aqui 65, gastei aqui 100, e deixa eu ver, já tem um de cada? Tem. Olha só, imagine isso. Eu entrego para vocês, né? Vocês já tiraram foto disso aqui, né? Que eu vou limpar. Oh, meu Deus, eu fiz para interromper o compartilhamento, tá? Voltando. Então, olha só, limpando, eu vou limpar isto aqui, tá? Imagine que eu entregue isso aqui, é só isso aqui a questão para vocês. Aluguel da fábrica que foi e que não esteja classificado, né? Porque a gente já classificou aqui. Mas imagine que tenha só o valor. Se eu chegar para vocês com uma questão dessa, eu digo, olha, me diga o total do custo fixo. O que você vai ter que fazer? Você primeiro vai classificar e depois você soma. Vai me dizer qual que é o valor do custo fixo dessa empresa. Se eu pedir qual é o valor do custo variável, você vai classificar, depois você soma. E você vai me dizer qual é o valor do custo variável. Qual é o valor do custo fixo e variável? Você classifica, soma os dois e me diz, ó, o total de custo fixo é esse. Então, é só isso, pessoal. Nesses tipos de questões, que na verdade é o que a gente utiliza, né, para precificação, é isso. Você vai pegar uma relação de gastos que existe dentro da empresa, vai classificar em fixo e variável, e a partir dali você trabalha. Você soma que, ó, de custo fixo eu tenho isso aqui, de custo variável eu tenho isso, né, de despesa fixa eu tenho aquilo. Repete bem a pergunta que você cortou. De despesa variável eu tenho aquilo. Então perceba que é sempre isso, né? A pergunta é, qual é o valor total, né, que você tem aí de custo fixo? Você classifica e soma. Aqui a gente classificou, só que não tinha valores. Mas se depois de classificado, tá? Que nem a gente tem aqui, bonitinho classificado, eu chego para vocês e pergunto, né? Vamos supor que a questão, ao invés de classificar, fosse qual o valor total de custo fixo? O que você vai ter que fazer? Você primeiro classifica, igualmente a gente fez, e depois você vai somar. Opa, custo fixo, eu tenho aqui R$ 1.000, eu tenho aqui o salário do vigia de 5.000, então já foi 6. Tenho um seguro da fábrica de 300, então já foi 6.300. Eu tenho a energia de 100, 6.400. E eu tenho aqui a manutenção de 34. 6.434 é o valor total do meu custo fixo. Pronto. Era isso que vocês iam ter que marcar a alternativa, colocar na prova ou na atividade. É simples assim. O primeiro passo sempre é classificar. Classificou, vai ver os valores e você soma daquilo que for pedido. Molezinha assim. Então, sem chorumelas na hora da prova, tá? É isso aqui que vai ter na prova, com relação a custo fixo, variável, despesa fixa. Classificar. Classificou, soma os valores que tiver lá, meu amigo, que você classificou. Aí, claro, você tem que classificar de maneira correta, né? Porque se um aluguel da fábrica, que é um custo fixo, você disser para mim que, na verdade, ele é uma despesa variável, aqui você ia botar a resposta de 5.000, porque você acabou de tirar 1.000, porque você classificou errado. Mas perceba que o segredo está onde? Está em classificar. O resto é conta de quitandeiro. Todo mundo faz. Belezinha? Professor, Diga-nos. aí se no caso o valor aqui deu errado, então a questão inteira tá... Está errada, porque eu não estou pedindo para você classificar. A questão está pedindo o valor total do custo fixo. E para você encontrar, você tem que classificar, mas não existe a questão de, eu pedi para classificar. Não, eu pedi o valor total do custo fixo. Se eu pedir o valor total do custo fixo, você tem que me entregar o valor correto. Sim, é como você falou aí, no caso, se tiver, como essa primeira aí, aluguel do prédio, da fábrica, ficou custo fixo. Aí eu coloquei, por exemplo, despesa fixa, como se fosse. Sim. Aí o total deu errado, então a questão inteira está incorreta. Exato. Até porque você vai ter que marcar uma alternativa. Então você vai marcar uma alternativa errada. Entende? Entendi. Avançando, ilustres, né? Olha só, eu falei disso e nós temos até uma questão dessa aqui assim, né? Eu nem lembrava. Mas vamos lá. Observe os dados abaixo
representativos de custos de uma empresa industrial, fábrica de calçados, tá? Então, perceba o quê? Perceba que, primeiro, ele está dizendo que é uma relação de quê? De custos. Então, aqui vai ter despesa, minha gente? Não. Pessoal, se no enunciado da questão ele está te dizendo que é uma relação de custos, não tem por que você já ficar morrendo. Meu Deus do céu, mas tem um salário da administração aqui. Isso aqui, professor, pelo amor de Deus, tem que ser uma despesa. Não, meu filho. É da administração de onde? Da administração da fábrica. Termine de ler. Mas eu só não disse que é administração. Não, administração lá da venda, de gestão lá da venda. Tudo que for do processo produtivo é do processo produtivo. Você tem supervisor, você tem vendedor. Não, vendedor não, né? Mas você tem, né, operário, você tem, sei lá, gerente de Já é pra gente produção associar, e de no caso, né, tudo. professor? Senhora? Já é para a gente associar, no caso, né? Sim. Se já está dizendo aqui para vocês que é da fábrica, acabou, meu amigo. É custo. Se está dizendo agora que é lá das vendas e tal. Agora, se não tivesse aqui, por exemplo, a palavra da fábrica, beleza. Aí é despesa. Mas se colocou fábrica, se colocou processo produtivo, ele está te dizendo que é do processo produtivo. Se é do processo produtivo, é custo. E sem mencionar que na própria questão ele está te dizendo que é custo. Então, tu não tem que classificar em custo e despesa, tá bom? Agora, o que é que ele quer aqui? Encontre o valor do custo direto e indireto e o custo total da empresa. Olha só, primeira coisa, é o princípio que a gente acabou de mencionar na questão anterior, tá? Ele quer o quê? Ele quer, na verdade, ele não quer que eu classifique, né? O que ele quer é que eu encontre o valor de quê? Do custo direto, do custo indireto, tá? E o custo total. E aí eu pergunto para os senhores, o que é o custo total? A soma dos dois. A soma dos dois. Se você tem dois tipos de custo e eu quero saber qual é o total dos custos, eu somo os dois. Simples assim. Então, aqui, se fosse, por exemplo, uma questão de marcar, né? Vamos supor lá que tu tinha lá na letra A, você tinha lá de professor, valei-me, eu não sei classificar isso aqui. Aí você tem aqui 1.000, aí você tem 2 milhões, e você tem... Vixe, pior que eu não sei aqui. Alguém somou isso aqui tudo? Em resumo, o total, pessoal... Deu 337.500. 337.500? O somatório? Isso. Sim, de tudo. Tem certeza? Se só aqui eu já estou vendo 2 milhões, como é que deu 337 mil? Pois soma de novo. Ai, beleza, vamos lá. Deixa eu criar aqui uma planilhazinha para a gente trabalhar. Mas o fato é, se você somar todos esses gastos... Cadê minha calculadora, gente? Eu já tenho que jogar aqui na minha calculadora. Se você somar tudo isso aqui, você já vai ter o custo total, que nada mais é do que o somatório. E se só tiver uma alternativa com essa informação, você já tem a resposta, tá? Isso aí é técnicas de prova, tá? Mas vamos lá. Eu vou criar aqui uma planilha para a gente preencher isso aqui. Planilha, tabela, papapá, eu não sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Nós temos 7 linhas aqui. Pronto. Então, aqui, eu vou classificar, tá? Aqui, eu vou classificar o que for custo direto, tá? Aqui eu vou classificar o que for... Sai do meu meio, controle. Eu, hein? Aqui eu vou classificar o que for custo indireto. E aqui eu vou colocar o total. No final das contas, é a última linha, né? Vamos lá. Pessoal,
Primeiro, matéria-prima consumida. É o quê? É direto ou indireto? E não tem opção de dizer que é despesa, minha gente. A gente já debateu isso. Aqui é tudo custo. Mas é um custo direto ou indireto? Direto. Custo direto. Acho que é um custo direto. É um custo direto, pessoal. Isso aqui é o que a gente vai literalmente utilizar para produzir. Então você já sabe, né? Você consegue quantificar. Professor, eu não lembro mais o que é direto e o que é indireto. Vamos lembrar. Esse bendito do custo direto, pessoal, é aquele que nós conseguimos quantificar, mensurar de forma unitária e direta, tá? Direta já está dizendo, né, que é o nome, né, professor? Custo direto. Mas você consegue mensurar ele na hora da apropriação. Então, se nós vamos construir, né, nós vamos construir um carro, eu sei que eu preciso de 5 pneus. Exato, ele vai ser apropriado de forma imediata. Então, eu sei que eu tenho um custo ali, ó, com 5 pneus. 4 vão estar ali para você já utilizar e um no step. Então, o pneu é um custo direto. Você já sabe qual é o custo dele. Quanto é que é um pneu? Dependendo do carro, aí tem o preço de um carro, né? Dependendo. Mas um pneu aí, sei lá, R$ 400. Então, para eu ter 5 pneus, eu vou gastar 2.000. Qual é o meu custo com pneus? 2.000. Eu já apropriei. Na composição daquele carro, eu tenho R$ 2.000 com pneus. Você já conseguiu apropriar de forma direta, sem nenhum tipo de intermédio. Então, você consegue o quê? Mensurar, né? Mensurar, apropriar de forma imediata. Por quê? Porque você já sabe, você conseguiu quantificar ele ali em valores mínimos, em valores unitários, né? Dependendo da unidade de medida que esteja utilizando, né? Porque você pode utilizar, sei lá, para uma Coca-Cola eu preciso de, né, uma Coca-Cola de 2 litros tem 20% de água e o resto de açúcar, mas é nesse sentido, você consegue já quantificar ele e apropriar ao valor do item, né, ao valor do bem. Agora, o custo indireto, né, o custo indireto é aquele que a gente não consegue fazer essa apropriação de maneira imediata. Então, como assim? A gente sempre traz o quê? O exemplo do aluguel, que inclusive já até responde ali um dos itens. Mas você imagine o quê? O aluguel de qualquer fábrica, né, ou de qualquer empresa comercial, você chega no supermercado, imagine o tanto de quantidade de itens que tem lá dentro. E você paga um aluguel para vender todos aqueles itens. Você chega numa fábrica, da própria fábrica aí da Coca-Cola, lá você tem Coca-Cola em lata, Coca-Cola em PET, de 2 litros, 1,5 litros, 3 litros, daqui um dia tem uma de 10 litros já aí para, né? Então perceba que para cada um daqueles itens é o mesmo aluguel, você paga R$ 1.000 de aluguel. Então, desses R$ 1.000, quanto eu vou ter que apropriar, né? A produção de Fanta, de Guaraná Jesus, né? O Quat é da Coca? Bom, mas que seja. Sprite, e assim sucessivamente. Perceba que a gente não consegue pegar direto. A gente vai ter que utilizar alguma forma de rateio, né? Que é divisão. Então, perceba que no custo indireto, você vai o quê? Você vai ter que dividir. Ou seja, ratear. Professor, eu não sei fazer isso. E é por isso que eu não vou cobrar na prova. Mas é a nossa próxima pauta após a prova. Que é o quê? É esse rateio. A gente tem que aprender como ratear. Porque faz parte do dia a dia de todas as empresas, tá? E a gente precisa estar ciente de como é esse processo. Então, imagine aqui o aluguel de R$ 1.000. Aí, o que acontece com o aluguel desse de R$ 1.000? Beleza, eu estou produzindo aqui Coca e estou produzindo Fanta. Desses R$ 1.000, quanto eu vou colocar na minha produção de Coca? E quanto foi para a minha produção de Fanta? Então, perceba que a gente não consegue dizer de forma imediata. Imagine empresas que ainda têm outras vertentes. Bota aqui uma Sprite, que é a que eu prefiro de todas, né? Você bota aí uma Sprite. E isso se aplica a qualquer outro tipo de empreendimento, se você tiver variações. Ah, professor, e aquele que só fabrica um item?
Primeiro que ele vai estar perdendo dinheiro. E segundo, que se for só um item, aí você pode considerar como direto, porque só tem ele, mas ele está perdendo dinheiro, vai estar ali com um pátio ocioso, né? Isso não é sempre muito bem-vindo. A diversificação dos negócios, né, dos produtos, dos itens, ela é necessária, tá? Mesmo que você produza apenas um item. Então, por exemplo, aqui na cidade de Imperatriz, nós só temos um fabricante disso aqui, ó, dessas garrafinhas plásticas. Mas ele não fabrica só de um tamanho. Ele fabrica de vários tamanhos. Inclusive, é um bom nicho aí para ser explorado, tá? E aí, no aluguel da fábrica dele, do pátio, ele tem o quê? Ele tem que considerar isso. Ele tem que considerar o valor do aluguel por produto, para poder precificar ele. Então, no final das contas, o custo indireto é exatamente aquele que nós não conseguimos fazer essa apropriação de maneira imediata, né? A gente não vai conseguir já lançar direto no produto com o qual a gente está trabalhando. E nós temos, no final das contas, o custo total, que nada mais é, né? O custo total nada mais é do que o somatório do custo direto com o custo indireto. É o custo total. Então, você vai somar os dois e você vai encontrar o custo total. Belezinha? Feita essa reflexão, essa mini revisão, vamos agora retomar. Nós temos aqui matéria-prima consumida. Nós temos, já classificamos como custo direto. Encargos de depreciação da fábrica, pessoal, é o quê? Custo indireto. É um custo o quê? Indireto. É a convicção, é a coragem. Minha gente, é um Eu custo falei indireto. com coragem. Em regra, né? Em regra, pessoal, a mesma máquina ela é utilizada, tá, para vários itens. Então, você acaba colocando como um custo indireto. Agora, material de embalagem, pessoal. É o quê? É um custo direto ou indireto? Custo direto. Por quê? Direto, sim, direto. Porque é material de embalagem. Tá direto na... Exatamente, pessoal. Você consegue quantificar e você vai colocar uma embalagem por produto, ou sei lá, né, se forem 5 produtos, mas você consegue quantificar. Olha só, eu preciso de tantas embalagens para aquele dali, ó, direto. E você sabe o preço de uma embalagem. Então, você já vai conseguir apropriar, né, ao preço do item de forma ali imediata. Então, estou aqui sem muitas dificuldades. Alguém respondeu. Eita, quem é que está respondendo aí? Tá deixando todo mundo feliz. Ninguém. Rapaz, era uma mensagem importante, hein? Beleza, pessoal. Custo direto. Era não, a impressora que tá dando sinal de vida. Filho. Eu tô lutando com ela. Agora, o aluguel da fábrica, pessoal. Direto ou indireto? Indireto. Direto. Custo indireto. É um custo indireto. Pelo amor de Deus, que eu acabei de explicar isso daqui, hein? O exemplo foi até esse. Não vamos se perder. Valei-me, professor. Segura, minha gente. Segura a emoção. Salário da administração da fábrica, pessoal. É o quê? Custo direto ou indireto? Indireto. Indireto. É um custo, pessoal, indireto. Por quê? Porque ele não está aplicando direto ao produto. Você não consegue saber, tá? Quanto que tem que ir de cada gerente, né? De cada pessoal ali do administrativo para cada um dos produtos. Você vai ter que fazer um rateio, vai ter que fazer uma divisão. Então, neste caso, é um custo indireto. Beleza. Mão de obra da fábrica, pessoal. Custo direto. Custo indireto. Olha só. Direto. Olha aí, gostei Direto, da firmeza. direto, Gostei da direto, firmeza. foi mal. Vixe, Maria, direto. Olha só, pessoal. Mão de obra é aquele conceito, tá? Que nós trabalhamos aqui. Lembrem-se, né? Quando nós falamos de mão de obra direta, nós estamos falando que é o tempo efetivamente aplicado sobre o produto. Então,
quando a gente está analisando lá, se é o tempo efetivamente aplicado sobre o produto, então nós estamos falando, sim, tá, de um custo direto, porque ele está sendo aplicado direto ao produto e como eu disse, em termos teóricos, só em teoria mesmo que a gente consegue ter exatamente isso aqui bem mensurado, tá bom? Então, mão de obra direta vai ser aqui um custo direto. Outra coisa, minha gente, energia da fábrica é o quê? Custo indireto. Custo indireto. É um Indireto. custo, exatamente, é um custo indireto. Olha que maravilha, minha gente. Por que A é um gente custo acertar indireto? desse jeito na prova, né, professor? Tá, rapaz, vocês estão todas afiadas. Eu tô até impressionado aqui. Eu tô achando que a gente já pode até dar logo um 10 aí para todo mundo, tá todo mundo passado. Agora vamos somar. Vamos somar essa bagaça aqui, ó. E Lohana. Sobre... Hã? Foi que baixou. Quem baixou o Você quê? vai falar... Eu não entendi. Travou. Eu errei a soma naquela hora, mas eu somei de O novo. senhor também vai dar revisão sobre PEPs e UEPs? Não, a gente não vai ter esse tempo para fazer isso. Mas nós temos aulas sobre PEPs e UEPs lá no YouTube, gente. Fiquem à vontade para vocês assistirem gratuitamente, quantas vezes quiserem, na velocidade acelerada, reduzida. Então, fica bem tranquilinho para vocês. De ré. Exatamente. Até de trás para frente vocês conseguem ver lá. Vamos lá. E aí, observação, viu, Lohana? Cuidado com os zeros, tá? O que eu percebi aí é que possivelmente tu suprimiu aí os últimos 3 zeros aí da casa dos milhões, né? Foi isso mesmo que aconteceu. Pois é, então, cuidadinho. Somando aí, pessoal, 2.800.000 mais 35 mil mais 1.700.000. Quanto é que a gente tem de custo direto? Ajuda aí dos universitários. 4.535.000. 4.535.000. 35. Aí, rapaz. E somando agora 28 mil, né? Mais 90 mil, mais 120 mil, mais 60 mil. Quanto é que nós temos aqui de total de custo indireto? 298.000. 298.000. Ou seja, pessoal, somando 4.435.000 mais 298.000, qual é o nosso custo total? 4.833.000. 4.833.000. Olha aí, minha gente. Rapaz, isso aí é bom demais. Olha que maravilha. Molezinha, né não? Isso aqui, pessoal, é a resposta da questão. Então, percebam o quê? Perceba que se vocês vêm aqui classificar, professor, mas eu errei só uma classificação, mas eu não te pedi para classificar. Eu te pedi o quê? Eu te pedi para você encontrar estes valores. Então, são estes os valores que eu quero. Isso é a questão. Belezinha? Avançando, ilustres. Questão de número 3. Classificam-se como fixos, tá? Os elementos de custos cujo valor total dentro de determinado... Oi? É comigo? Classificam-se como fixos os elementos de custos cujo valor total dentro de determinado intervalo de tempo em relação às oscilações no volume de produção faz o quê? E aí, minha gente? Ele quer saber o que é gasto fixo. Permanece constante. Tenta B. Permanece constante. Permanece constante. Essa aqui? B? Alguém marcou alguma coisa diferente? Opa! Ilustres, é exatamente isso. Isso aqui é o conceito, tá, pessoal? O que é fixo? Fixo é aqueles elementos cujo valor total, tá, dentro de um determinado intervalo de tempo, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, ele, em relação às oscilações do volume de produção, ou seja, ela pode aumentar ou diminuir, ele permanece o quê? Ele permanece constante, uai. Ele independe do volume de produção. Então, minha amiga, ela pode zerar, ela pode aumentar, pode ir para a Lua, para o espaço, que ela vai permanecer constante. Então, perceba que é o conceito
de custo fixo, né? Na verdade, de elemento fixo, né? Então, belezinha. Todo mundo aí avançou, fácil, fácil, fácil. Eu tenho certeza que essa aqui foi a que deu um pouquinho mais, né, de dor de cabeça. Então, vamos lá. Classificam-se como variáveis os elementos de custos cujo valor total, dentro de determinado intervalo de tempo, agora ele quer o quê? Na anterior, ele queria o que era fixo. Agora, ele quer saber o variável. O que é aqui, pessoal? Eu acho que são. Eu coloquei foi 3 aí, professor. Letra D. D. Eu também coloquei 3. Atividade. Não entendi. Vamos lá, por partes. Vou colocar o quê? Eu coloquei a 3 letra aí. Eu marquei 3 alternativas. 3? Letra A, C e D. Falei-me, minha gente. É a D. Hoje, professor, porque você joga uma pegadinha num negócio desse e não sei se tá certo ou errado. Eu fiz. Diga lá, comandante. Sim. Sentido, acompanha o volume da produção. Marcon, eu vou pedir que tu repita, por favor, que eu só entendi o finalzinho da frase aí. Produção, só escutei produção. Deu uma Certo, travadinha. Eu marquei a letra C, tá? Marcou a letra C? Vou deixar aqui em destaque. Diga lá. No sentido da letra C, né? Aí, se não for diferente, eu você me explicasse qual é a diferença de acompanhar o volume de produção, né? Ou então aumenta ou diminui com o volume de produção. Certo. Beleza, maravilha. Alguém, tirando, né, a Lohane que marcou 3, alguém mais marcou Professor, só mas eu sou chato. Deus me livre, eu não vou fazer mais suas atividades, não. Estou falando sério. Qual é? Alguém marcou alguma outra coisa diferente aqui? Marca a minha também. Pode marcar, bem o que eu marquei. Eu vou marcar aqui para você. Peraí, eu vou marcar Botei a D. Vou até marcar de... Eu também A marquei. letra A, letra C e letra D. Pode marcar. Vou marcar aqui, ó. Metade aqui vai ser da cor sua. Pronto. Coisa, que preconceito é esse? Ei, vem cá, quem foi que disse que marcou a letra B de bola? Foi isso? Quem foi quem? Alguém falou? Ou não? Tô ficando doido? Foi a D, letra D. Eu também né? ouvi alguém falando B. Beleza. Senhores, por favor, não me deixem nervoso. Marcar a letra B, não. Letra B, vocês marcaram aqui, ó. Permanece constante, permanece constante. Permanece constante é fixo. Aqui não tem nada de fixo. Então, esse aqui a gente já eliminava, tá? Essa daqui, digamos assim, era bônus. As outras 3 a gente coloca justamente para criar, né, aqueles embates. O que acontece, pessoal? Na verdade, aqui não passa de um joguinho de palavras. Conceitualmente falando, a gente está colocando a letra C, tá, como a correta. Então, perceba o quê? Quando a gente fala que acompanha o volume de produção, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, vamos supor que a produção aumentar em 10%, quer dizer que os meus gastos variáveis vão aumentar em 10%. E isso não é necessariamente verdade, tá? A gente não pode fazer essa associação de maneira tão direta. Por quê? Porque você tem determinadas situações em que, na verdade, quanto maior o consumo, menor é o gasto variável unitário. Por exemplo, você vai tirar uma fotocópia. Quando você tira uma fotocópia, na época que eu tirava, o pessoal me cobrava ali 15 centavos para uma folha. Acima de X folhas, ele te cobrava 7. Por quê? Porque ali você tem um processo de aquecimento do material e tudo mais, faz com que, para eles, esse gasto variável unitário, ele reduza à medida em que você aumenta a utilização dele de uma só vez, entende? Tem algumas empresas que elas não têm uma demanda mínima. Por quê? Porque o processo de ligar a máquina, né, ou de aquecer a máquina, ou de determinado processo produtivo, ele não compensa com um valor muito pequeno, né, com quantidade mínimas. Por quê? Porque ele vai ter um gasto, né, um gasto variável muito alto para aquilo ali. Então, perceba que quando a gente fala acompanha o volume de produção, a gente estaria fazendo essa associação direta, e ela não é 100% verdade. Por mais que, na maioria das vezes, ela pode até acompanhar mesmo,
mas tem situações que ela não vai acompanhar. Beleza? E esse princípio é o mesmo que a gente utiliza, tá? Para poder falar que ela também, né, crescem ou decrescem junto com o nível de produção. Quando a gente fala junto ou quando a gente fala acompanha, a gente está dizendo o quê? A gente está dizendo que está fazendo o mesmo movimento, com a mesma intensidade. E não funciona assim. Eles não agarram a mão um no outro e vão, ó, eu cresci 10%, eu tenho que crescer 10%. Eu diminuí 15%, vai diminuir 15%. Não funciona assim. Em algumas vezes pode até ser, mas não é regra. Então, a gente não pode fazer esse tipo de conceito. Por isso, neste caso, pessoal, que a nossa letra C é a alternativa que está, tá, mais fiel ao conceito. Por quê? Porque ela pode aumentar ou diminuir com o volume de produção. Então, perceba que ela não está dizendo que é na mesma intensidade, na mesma proporção, ela não está dizendo que é junto, tá? Ela está dizendo que ela pode aumentar ou diminuir, tá? Com o volume de produção. Então, o volume de produção pode aumentar 50% e os meus gastos, né, subirem aí 30%. Ela aumentou com o volume de produção, mas não junto com o volume, não é o mesmo aumento. Então, era mais nesse sentido mesmo, só para gerar esse, né, digamos assim, esse desgaste aí psicológico de análise de palavras. Por quê? Porque é importante, pessoal, a gente analisar o contexto, o conceito, né, o significado de cada uma das palavras, porque ela traz simbologias e traz resultados diferentes na hora das nossas análises. Então, doutor Marcomando... Pelo menos acertei um. Era a letra C mesmo, tá? Mas acertei. Marquei só duas tá mais. certo, aí, não tem problema. Eu não disse aqui também, né, que era para marcar só uma, então por que não pode marcar 3? Se tivesse pelo menos ali sinalizado que só podia ter, né, marcado uma única alternativa, tudo bem. Mas na prova é só uma alternativa para todo mundo, tá? Então lá a gente vai ter um mix, tá, de questões entre questões objetivas e questões subjetivas. Né? Não tem pegadinha, vai ser tudo tranquilo, tudo muito fácil, vai todo mundo assim, né? Tirar de letra e vai ser uma maravilha. Pessoal, alguma dúvida, né? Alguma dúvida com relação à classificação, custos direto, custo indireto, fixo e variável? Não, professor, eu entrei 10 minutos depois, eu estou na dúvida para saber se só vai cair 2 métodos na prova, o PEPS e o EPS. Não, vão cair os 4 métodos na prova e essa nossa classificação aqui de hoje, né? Fixo, variável, direto e indireto. Esses são os nossos, como é que eu posso dizer? São os nossos conteúdos, né? Os nossos assuntos para a nossa aula ou para a nossa prova de logo mais. Mas aí ficou bem claro, professor, aí, tá bem definido aí. Classificou, é Flamengo. Não classificou, é Vasco, é São Paulo, é Atlético Mineiro, né, Silvio? Gente, eu não queria ouvir disso, não. Mas... Brincadeira aí, Mané. o Silvio é torcedor do São Paulo, é São Paulino aí, né, Silvio? Não, bicho, eu tenho que te apresentar aqui o escudo mais bonito aqui que existe, é esse. Olha aí. Horrível. Horrível. Olha, você até ficou embaçado, professor Copa, aí de tão ruim que ele é. Rapaz, vocês podem dizer que o time não é bom, mas que o escudo é bonito, o escudo é bonito. Não sei, não. Prefiro o Flamengo. Eu vou aqui, ó. Eu vou até aqui pegar para vocês, tá? Deixa eu só copiar aqui. A partir da aula 10, tá? Eu tô vendo aqui qual que é a aula. Para quem quer, né, aquela revisão, conseguir rever aí essa parte, eu vou colocar aqui. Senhores, métodos de avaliação de estudos. Deixa eu colocar aqui, ó, no chat para vocês. Vocês conseguem visualizar aí o chat? Bota lá no WhatsApp. Vou colocar. É porque tem muita gente que tá pelo celular. Ok. Não, tipo mas
tem um chat, viu, bonito, aí no celular para vocês também. Mas eu vou colocar aqui, ó. A partir da aula 10, começa a questão de avaliação de estoques, tá? Então, você vai ter lá PEPs, UEPs e vai ter também a média ponderada. Inclusive, se já quiser antecipar assuntos aí de próxima aula, a gente vai ter por lá também já. Vocês podem até assistir também. Então, ó, tá com dúvida, pessoal? Tá bom. Nós teremos o quê? Nós vamos ter a aula passada, tá? Que a gente traz a apresentação e a explicação de fixo, direto e indireto. E vamos ter essa aula aqui de hoje com a correção da atividade, fazendo essa revisão. Então, vocês vão ter essas duas aulas agora, tá? Que é de fixo, direto e indireto. E vai ter ainda, tá? E vai ter ainda esses vídeos complementares que servem como revisão com relação à avaliação de estoques. Então, tá lá. Eu coloquei só o primeiro, mas aí, como é em série, vocês bastam continuar as demais aulas que vocês vão vendo cada um dos assuntos. Então, vocês têm aí agora, melhor, né? No meu tempo, eu tinha que pegar livre e ficar lendo, vendo a atividade. Vocês têm a aula para rever com a correção e tudo mais, então tá molezinha aí para vocês. E quem tiver aí com qualquer pendência, ilustres, lembrando, a prova vale 6 pontos. O restante são as atividades que a gente vem fazendo. E eu tenho uma planilha, obviamente, alimentando quem me entregou a atividade e quem não tem. Então, quem não tem aí esse negócio, quem não tiver aí essa situação de atividade, tiver com alguma pendência, vem correndo, vem falar comigo para a gente se acertar. Beleza? Para ninguém ficar prejudicado e tudo fluir da melhor maneira possível. Dúvidas? Beleza, professor. Só no dia da prova mesmo. Só na hora da prova. Maravilha. Na hora da prova, infinitas questões. Ilustres, Dúvidas. foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa sexta-feira chuvosa e fria. Então agora todo mundo aí para cerveja, se aquecer, assistir alguma coisa e qualquer coisa, gritem socorro. Beleza? Cheiro. Obrigado, professor. Vamos começar os trabalhos agora. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, gente.